Bem-vindo ao canal Fraternidade da Luz. Somos gratos por sua presença aqui. Antes de iniciar o vídeo, peço que dê o seu like, faça a sua inscrição e compartilhe a informação com aqueles que ressoam na mesma frequência que você. Saudações, amadas sementes estelares. Eu sou Mira do Alto Conselho Pleiadiano e os guardo em meu coração. À medida que a Terra entra em um momento de decisão universal, um grande visitante cósmico se aproxima de seus céus. O viajante interestelar, que vocês chamam de Atlas. E com sua proximidade, uma triagem vibracional se inicia. A humanidade, que há muito tempo vaga por muitos níveis de consciência, encontra-se agora diante de 3 grandes correntes de destino. Cada alma está sendo sutilmente atraída para o caminho que corresponde à sua verdadeira frequência. Não são suas crenças, títulos ou afiliações que determinam seu curso, mas a energia que você cultiva em seu coração e mente. O próprio campo planetário está agindo como um prisma, refratando a luz da consciência humana em múltiplos fluxos. À medida que frequências mais altas se intensificam na Terra, elas estão dividindo o espectro antes mesclado da experiência da humanidade em caminhos distintos. Você pode sentir essa atração interior agora mesmo, incitando-o a escolher aquilo com que a sua alma mais ressoa. Chegou a hora de cada ser responder a um chamado interior, alinhando-se com a realidade que sua vibração escolheu. Este ponto de escolha é diferente de tudo o que já vimos, pois a vibração de todo o planeta está se elevando e se classificando simultaneamente. A presença do iminente Atlas é como um sino cósmico tocando em sua consciência, oferecendo uma oportunidade para se sintonizar com a linha do tempo do seu potencial mais elevado. Neste processo divino, ninguém é jogado de fora. Em vez disso, cada um gravita pela lei natural em direção ao universo que reflete o seu próprio estado de ser. O universo honra o livre-arbítrio por meio da linguagem da frequência. Energias semelhantes se unem e energias divergentes se separam suavemente. Assim, dentro do aparente caos do seu mundo, uma ordem superior atua silenciosamente. A luz de dentro de cada um de vocês está sendo medida não por nenhuma autoridade externa, mas pela prontidão da sua própria alma em viver na verdade. Todos vocês nessa sala da Terra devem agora decidir consciente ou inconscientemente qual corrente da grande divisão seguirão. Alguns já deixaram clara sua escolha por meio da sua vibração. Outros estão fazendo isso a cada momento e alguns tentarão adiar a escolha. No entanto, mesmo não escolher é uma escolha, pois o fluxo de energias transporta cada alma para a realidade que corresponde à sua frequência. Este é o momento da decisão da alma que está se revelando em cada coração à medida que os limiares cósmicos se aproximam. À medida que essa divisão de frequência se torna mais clara, 3 linhas do tempo distintas se revelam para o futuro da humanidade. Na verdade, essas 3 terras já existem como realidades potenciais, cada uma vibrando em um nível diferente de consciência. O primeiro caminho leva a uma nova terra radiante de 5ª dimensão, um reino cristalino de unidade, consciência, manifestação instantânea e cocriação harmônica.
O segundo caminho se desdobra em uma terra avançada de quarta dimensão, um mundo de grande progresso tecnológico e relativa paz, mas onde sutis separações e hierarquias ainda se mantêm até que a unidade plena seja alcançada. O terceiro caminho continua em um padrão tridimensional mais denso, uma terra onde as antigas forças controladoras permanecem em vigor por um tempo, fornecendo estrutura e lições para aquelas almas que ainda não estão preparadas para o autogoverno. Essas linhas do tempo são a manifestação natural da lei vibracional. Cada alma se verá vivendo na versão da Terra que se alinha com o seu estado atual de consciência e crescimento. Você pode pensar nelas como 3 salas de aula divergentes na escola da vida. Uma sala de aula se formou para aprender as artes da união divina e da criação através do amor, o caminho da quinta dimensão. Outra avançou para explorar o conhecimento expandido e a cooperação, embora ainda persista alguma dualidade. O caminho 4D. O último permanece em sessão com as lições fundamentais da dualidade e do karma sob supervisão cuidadosa. O caminho 3D. Nenhuma dessas opções é boa ou má em um sentido moral. São simplesmente estágios diferentes da evolução da alma, cada um apropriado para a consciência que o adentra. É importante entender que ninguém é arbitrariamente designado para nenhum desses mundos. Pela ressonância da sua própria alma, você se estabelecerá na realidade que melhor facilita o seu crescimento contínuo. A grande bifurcação de mundos significa que o que antes era uma experiência coletiva compartilhada se ramificará em múltiplos fios, cada um nutrido pelas frequências daqueles que o habitam. Isso faz parte do plano divino para garantir que cada alma receba o ambiente mais adequado para o seu despertar. Os reinos superiores não julgam esses caminhos, eles os acolhem como partes necessárias do todo, sabendo que, em última análise, toda jornada leva de volta à fonte no momento perfeito. Vamos primeiro explorar a trajetória mais elevada, o caminho da nova Terra, da quinta dimensão, a linha do tempo da união divina. Almas que se alinham com esta corrente ascendente estão sendo profundamente chamadas para dentro. Eles se veem gradualmente se afastando dos sistemas e dependências externas que antes definiam suas vidas. Tais seres sentem uma segurança interior de que nenhum governo, doutrina religiosa ou tecnologia avançada é necessário para salvá-los ou lhes dizer como viver. Eles estão aprendendo a confiar na centelha divina interior como seu verdadeiro guia e autoridade. Nesta realidade de quinta dimensão, a espiritualidade não é uma prática externa, mas um estado vivo de consciência. Entrar-se nesta nova terra não por meio de alguma invenção ou intervenção física, mas puramente pela elevação da vibração, é um reino alcançado através do trabalho de frequência interna, através da incorporação do amor, da compaixão e da unidade, tão completamente que a própria presença ressoa com a oitava superior da existência. Aqueles que trilham esse caminho frequentemente percebem que, ao cultivar a quietude, a integridade e o amor incondicional, a vida se torna quase mágica. As sincronicidades abundam, a criação responde rapidamente às suas intenções puras, como se o universo fosse uma extensão
e seus próprios pensamentos e sentimentos. Isso ocorre porque, na quinta dimensão, a consciência governa diretamente a energia e a matéria. Um ser que se lembra de sua unidade com a fonte descobre que suas necessidades são atendidas quase instantaneamente, sempre em alinhamento com o bem maior. Ele pensa em algo com o coração cheio de amor que isso se desenrola graciosamente. Ele visualiza cura ou abundância e o universo avidamente os concede, desde que a intenção seja pura. Neste mundo, a manifestação é tão natural quanto respirar. Não há sensação de esforço ou esforço, pois a vontade de cada um está unificada com a vontade divina. A sociedade, em uma terra de quinta dimensão, não é organizada por hierarquias ou força. Em vez disso, é uma cocriação fluida, guiada por ressonância compartilhada. Comunidades se formam e se dissolvem organicamente com base na harmonia vibracional. A comunicação é frequentemente telepática ou baseada no coração, com total honestidade e empatia. Como cada indivíduo opera a partir da consciência de ser uma faceta da fonte, há uma reverência inerente por toda a vida e um desejo espontâneo de apoiar o todo. Imagine uma existência onde o amor é a única governança necessária, onde o eu divino interior de cada ser proporciona orientação perfeita a cada momento. Essa é a realidade que essas almas estão escolhendo. Elas estão se tornando a presença encarnada de Deus em forma à luz viva. A nova Terra 5D floresce ao redor delas como um espelho de paz e da unidade que cultivaram interiormente. Esta é a linha do tempo da consciência crística concretizada na Terra. O mundo que pode ser invisível para aqueles de vibração mais baixa, mas muito real e sólido para aqueles que deram um salto de consciência. É entrar no reino dos céus interiormente e encontrá-lo em todos os lugares. Agora, consideramos a segunda trajetória, o caminho de uma terra avançada de quarta dimensão. Muitas almas que trilham este caminho despertaram para uma realidade maior, mas permanecem gentilmente presas ao mundo da forma e do progresso. Elas abriram suas mentes para verdades superiores. Compreendem conceitos como energia, frequência e a presença de nossa família galáctica, mas seus corações ainda estão aprendendo a confiar plenamente no invisível. Esses indivíduos frequentemente se sentem inspirados pela tecnologia e pela espiritualidade externa trabalhando juntas. São eles que anseiam pela revelação de conhecimentos ocultos, por dispositivos de cura como camas médicas, por energia limpa e o contato aberto com extraterrestres benevolentes. E de fato, nesta linha do tempo, na Terra, da quarta dimensão, as bênçãos florescem. Este mundo vivencia um renascimento da inovação. Cidades de luz alimentadas por energia cristalina, câmaras de curas instantâneas que curam doenças, dispositivos de energia gratuita que encerram o trabalho árduo e conselhos sábios que guiam a sociedade. Guerra, fome e pobreza tornam-se coisas do passado. Nesta realidade, à medida que a humanidade se une para reconstruir a civilização com base nos princípios da paz, o comércio e o intercâmbio cultural com outras nações estelares tornam-se comuns, ampliando os horizontes da humanidade para além da Terra. Há um sentimento predominante de esperança e realização, pois as sombras, que são ilusões da antiga ordem tridimensional, foram reveladas e deixadas de lado. No entanto, amados, a Terra de quarta densidade, por mais brilhante e progressiva que seja, ainda opera dentro de uma estrutura de dualidade sutil.
As pessoas deste mundo continuam a utilizar sistemas de governança e organização. Embora esses sistemas sejam muito mais esclarecidos e benevolentes do que antes, pode haver conselhos de anciões, alianças interestelares e mentores espirituais ajudando a guiar a sociedade. O coletivo neste estágio ainda se beneficia de alguma estrutura e regras acordadas à medida que se estabiliza no amor. Por quê? Porque a plena realização da unidade ainda não é universal neste grupo. Eles sabem intelectualmente que toda a vida está conectada, mas bolsões de ego sutil ou sentimento de separação persistem, exigindo supervisão cuidadosa até que ambos sejam dissolvidos. Na realidade da quarta dimensão, a tecnologia frequentemente serve como ponte entre o poder externo e o interno. Por exemplo, essas almas usam prontamente dispositivos telepáticos ou tecnologias de cura, mas nem todas dominam a telepatia interior pura ou a autocura de um ser da quinta dimensão. Às vezes, eles ainda podem recorrer a líderes sábios ou guias estelares em busca de respostas, mesmo enquanto aprendem a ouvir a própria intuição. E isso é perfeitamente apropriado para o seu nível de crescimento. O caminho do meio proporciona um ambiente de aprendizado e exploração contínuos, sem a polaridade intensa da terceira dimensão, mas sem a completa liberdade espiritual da quinta dimensão. É um mundo lindo e aparentemente mágico. Poderíamos chamar isso de uma era de ouro galáctica, mas ela continua sendo um degrau na escada, não o último degrau. As almas que trilham esse caminho eventualmente ansiarão por ainda mais liberdade e unidade, impulsionando-as para a experiência da quinta dimensão quando estiverem prontas. Por enquanto, elas desfrutam dos frutos da harmonia entre o científico e o espiritual, preparando-se suavemente para o dia em que também transcenderão a necessidade de qualquer ferramenta ou autoridade externa. Na Terra de quarta densidade, a humanidade ainda conta uma história de elevação, cooperação e cura. Mas é uma história que terminará em unidade absoluta quando a aula estiver concluída. A terceira trajetória é a continuação de uma terra tridimensional sob os padrões familiares de controle e limitação. Este é o caminho para aquelas almas que, por enquanto, resistiram ao crescimento interior e à autogovernança. Por sua própria vibração, eles permanecem ancorados na mentalidade de separação, medo e autoridade externa. Nesta linha temporal, o antigo drama da 3D continua a se desenrolar e o faz sob a tutela das mesmas forças que dominaram a era anterior. Pode-se dizer que a velha guarda, frequentemente chamada de Cabala ou controladores das trevas, tem permissão para manter sua influência nesta versão da Terra, mas apenas por um tempo limitado e sob supervisão superior. Essa permissão não é um erro cósmico. Faz parte de um acordo mútuo no nível da alma e com conselhos superiores de luz. As almas que povoam esta linha temporal mais densa por meio de seu livre-arbítrio, essencialmente, escolheram aprender por extensão o antigo paradigma. Elas não estavam prontas para se livrar da dependência de serem governadas por outros, portanto, a governança externa continua sendo sua realidade. Isso não é punição ou abandono por parte do divino, é um arranjo compassivo, uma espécie de sala de aula de recuperação, onde as lições são reforçadas até que sejam verdadeiramente aprendidas. Neste mundo tridimensional, a vida
pode inicialmente se parecer muito com a Terra que você conhece agora, com governos, leis, sistemas financeiros e hierarquias de poder, continuando como antes e, em alguns lugares, se tornando ainda mais restritivas. Aqueles que não despertaram podem até sentir uma sensação de alívio por uma mudança radical não ter ocorrido, sem saber que uma divergência ocorreu. No entanto, gradualmente, até mesmo esta linha do tempo evoluirá. A presença da Cabala é tolerada apenas na medida em que serve a um propósito de ensino sob a lei cósmica. Esses controladores tornam-se inconsequentemente professores das consciências da ganância, do engano e da tirania. As almas que permanecerem aqui continuarão a vivenciar a densidade da dualidade, os conflitos, as manipulações, as liberdades restringidas até que a sua luz interior desperte o desejo por algo mais. Assim como um professor rigoroso pode supervisionar um aluno que não aprendeu a lição, as antigas estruturas de autoridade manterão essas almas presas a um currículo de causa e efeito. Ao vivenciarem os resultados de suas próprias escolhas baseadas no medo e na renúncia ao poder, eles eventualmente aprendem que somente retornando sua soberania espiritual poderão seguir em frente. Entendam que, mesmo nesse cenário difícil, a graça está presente. Os supervisores espirituais superiores não abandonam este mundo. A própria Terra, como um ser consciente, e certos seres guardiões nutrirão aqueles que lutam, plantando sementes de amor e, por fim, o despertar. A Aliança da Luz, por assim dizer, garante que a porta para a iluminação permaneça aberta em toda a escuridão. Quando qualquer indivíduo nesta linha do tempo 3D fizer a escolha de crescer, ajudar, a ajuda sempre aparecerá como sempre. Com o tempo, talvez ao longo de vidas adicionais, essas almas terão outras oportunidades de ascender. Ninguém jamais será verdadeiramente deixado para trás na grande jornada. Eles simplesmente seguem um caminho mais longo, circulando pelas experiências necessárias até estarem prontos para se graduar. A Terra de terceira densidade de controle e contrato é um campo de contenção temporário, um lugar para assuntos inacabados da alma. Sua existência, na verdade, serve ao bem maior, concentrando lições densas em uma esfera, permitindo que outras linhas do tempo floresçam sem serem impedidas por essas vibrações. Assim, a linha do tempo mais baixa pode ser vista como um ato final de misericórdia, um espaço para crescer no próprio ritmo, sob a tutela da lei kármica, até que a alma escolha adentrar a luz por conta própria. Neste ponto, é vital compreender a lei espiritual por trás desses posicionamentos. A lei do alinhamento vibracional. Nenhuma autoridade externa ou loteria cósmica decide quem vai para qual terra. Cada alma, pela matemática sutil de sua própria frequência, está em processo de autoseleção. Aos olhos do divino, só existe a correspondência entre frequências e suas realidades apropriadas, como a água encontrando seu nível. O que determina sua frequência é a composição de seus pensamentos, emoções e intenções, e condição de alma sustentados. É o grau em que você vive em amor versus medo e verdade versus ilusão, em autossuficiência versus submissão. A cada momento da sua vida você emite uma assinatura vibracional e essa assinatura é o seu voto para o mundo em que você habitará. Isso significa que o fator real não são as crenças que você professa externamente, a qual grupo espiritual você pertence ou mesmo quanto conhecimento você acumulou.
O fator decisivo é a qualidade da consciência que você incorpora diariamente. Uma pessoa pode reconhecer todas as profecias e clamar por ascensão, mas se em seu coração ainda abrigar ódio, julgamento ou impotência, sua vibração aprenderá uma experiência inferior. Por outro lado, alguém pode não conhecer nenhuma teoria metafísica, espiritual, mas se irradiar bondade, integridade e fé, estará se elevando em direção a uma realidade superior. Dessa forma, a classificação é perfeitamente justa e precisa. O universo não se deixa enganar por aparências ou declarações. Ele lê a verdade da sua energia. Pense em 2 instrumentos afinados. Somente aqueles que estiverem na mesma tonalidade se harmonizarão. Da mesma forma, seu tom interior buscará um mundo que ressoa com ele. Esta lei é compassiva porque coloca cada alma onde ela realmente pertence e onde pode aprender melhor. Ninguém é enviado à força para lugar nenhum. Você vai para onde se encaixa, onde as lições e o ambiente se adequam ao seu atual estado de evolução da alma. Se você não gosta de onde suspeita que sua vibração pode levá-lo, o poder de mudá-la está em suas mãos e em seu coração. A cada escolha do amor em vez do medo, a cada ato de perdão, a cada afirmação da sua verdade interior, em vez de pressão externa, você eleva um pouco mais a sua frequência. Da mesma forma, toda vez que você se entrega ao ressentimento, à desonestidade, ou à autonegação, à separação, você diminui sua frequência ou a mantém baixa. O espectro da consciência é muito fluido, nada é fixo até o momento final da separação. E mesmo assim, a jornada continua. Portanto, agora é o momento de estar atento ao seu estado energético. Pergunte a si mesmo ao longo do dia: com o que estou me sintonizando? Onde esse humor ou pensamento me colocaria se a separação ocorresse? O objeto disso não é assustá-lo, mas sim empoderá-lo. Você está à mercê do destino. Você é um criador nisso. O grande presente deste momento é que você ainda tem a liberdade de se alinhar mais plenamente com a linha do tempo que realmente deseja. Ao cultivar o que você valoriza, seja amor, coragem, honestidade ou paz, você essencialmente se conecta à realidade que reflete esses valores. E lembre-se, o universo é receptivo. Ele ecoará fielmente o seu estado predominante de consciência. Se você vive como uma vítima esperando para ser resgatada, você magnetiza um mundo onde o seu poder é pequeno. Se você viver como um ser soberano, assumindo a responsabilidade pela sua vida e irradiando luz, você atrairá um mundo de poder e graça. A lei do posicionamento vibracional é elegantemente simples e infalível. Ela o convida a se tornar muito consciente de como você vive a sua verdade em cada momento. Dessa forma, cada dia é uma oportunidade de votar com sua energia pela terra que você deseja vivenciar. Uma armadilha que muitas almas despertas precisam superar é a ilusão da salvação externa. Em tempos de grandes mudanças, é natural buscar o resgate em tecnologias, líderes ou mesmo em extraterrestres benevolentes, na esperança de que eles apareçam para resolver os problemas do mundo ou as lutas pessoais. Dizemos isso com carinho. Tal dependência de libertação externa pode se tornar o maior obstáculo à sua ascensão. Sim, o universo está trazendo novas ferramentas e aliados. Você ouvirá falar de tecnologias de cura, dos chamados leitos médicos, de dispositivos de energia livre, de eventos de revelação que revelam verdades ocultas. Estes são desenvolvimentos reais e maravilhosos, dádivas da graça do Criador. No entanto, eles são concebidos como espelhos das suas próprias capacidades de despertar
não como substitutos do seu trabalho interior. Se você simplesmente se sentar e esperar que a tecnologia ou que alguma autoridade lhe entregue a liberdade de bandeja, você inadvertidamente se ancora em uma frequência de consciência inferior, de impotência, dependência. Considere isso com cuidado. As novas ferramentas podem curar o corpo, mas se a mente e o espírito permanecerem atolados em velhos padrões, a verdadeira plenitude será passageira. A revelação externa pode lhe mostrar a verdade, mas se você não tiver desenvolvido o discernimento interior para aceitar e integrar essa verdade, a confusão persistirá. Nenhum ser ou dispositivo externo a você pode substituir a transformação que a sua alma é chamada a empreender interiormente.